As análises dialéticas são um importante referencial para as concepções de pesquisa no campo do marxismo. Karl Marx revolucionou o pensamento filosófico. Suas obras apresentam várias fases evolutivas. Uma primeira fase representada pelo próprio Marx, inerentes às obras de concepções marxianas, ou seja, dos textos escritos pelo próprio Marx. Uma segunda fase, no qual trabalharam juntos Marx e Engels, representando também a segunda fase da obra marxiana. E uma terceira fase, composta pelas obras marxistas, da qual insere-se o pensamento de Lenin, entre outros. E uma quarta fase, com várias tendências que variam, desde as concepções soviéticas e chinesas até as concepções mais heterodoxas, como as de Augusto Gramsci. O marxismo compreende precisamente três aspectos principais. Entre eles, observa-se o materialismo dialético, o materialismo histórico e a economia política. As raízes da concepção de mundo de Marx estão unidas às ideias idealistas de Hegel. O idealismo objetivo de Hegel aceitava que todos os fenômenos da natureza e da sociedade tinham sua base na ideia absoluta. Marx tomou de Hegel a ideia de alienação e, de maneira essencial, seu ponto de vista dialético da compreensão da realidade. O materialismo dialético é a base filosófica do marxismo. O mesmo é uma concepção científica da realidade, enriquecida pela prática social da mesma humanidade. Materialismo dialético significa a superação do materialismo pré-marxista. Ao invés de um saber específico e limitado a determinado setor do conhecimento, seu objetivo baseia-se no estudo mais geral das leis que regem a natureza, a sociedade e o pensamento. O enfoque dialético da realidade demonstra como se transforma a matéria e como se realiza a passagem de formas inferiores a formas superiores. Uma das ideias mais originais do materialismo dialético foi o de ressaltar, na teoria do conhecimento, a importância da praxe social como critério da verdade. As verdades científicas significam grau de conhecimentos limitados pela história. O materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo, que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens no desenvolvimento da humanidade. O mesmo significou uma mudança na interpretação dos fenômenos sociais. Marx e Engels colocaram a primeira vez em sua obra Ideologia Alemã, publicada entre 1845 e 1846, as bases do materialismo histórico. Ressaltaram a força das ideias capazes de introduzir mudanças nas bases econômicas que as originou. Destacaram a ação dos partidos, agrupamentos humanos, etc. O mesmo esclarece conceitos como ser social, consciência social, meios de produção, forças produtivas, entre outras. É assim que podemos dizer que ser social significa as relações materiais dos homens com a natureza entre si, que existem em forma objetiva, isto é, independente da consciência. Consciência social são as ideias políticas, jurídicas, etc. Meios de produção, como tudo que os homens empregam para originar bens materiais, máquinas, ferramentas, energia, etc. E forças produtivas são os meios de produção, os homens, sua experiência de produção, seus hábitos de trabalho. As relações de produção não podem ser separadas das forças de produção. O materialismo histórico apresenta três características que também são próprias do materialismo dialético. A primeira é a materialidade do mundo. A segunda ressalta que a matéria é anterior à consciência. A consciência é um reflexo da matéria. E a terceira, o materialismo afirma que o mundo é conhecível. A categoria essencial do materialismo dialético
é a contradição que se apresenta na realidade objetiva. O fundamental também é a unidade e luta dos contrários, a lei da contradição. A contradição é uma interação entre os aspectos opostos. O materialismo dialético apresenta 3 categorias básicas de análise. A noção de matéria é muito ampla. A mesma refere-se ao geral que caracteriza como mais importante esses fenômenos e objetos. A categoria filosófica da matéria relaciona-se com sua propriedade de ser objetiva, isso é, de existir independente da nossa consciência e ser refletida por ela. Para o materialismo dialético, os sistemas concretos sobre os quais se apresenta a matéria não são criações subjetivas. Eles existem objetivamente e respondem a certos princípios que revelam integrações, unidades, etc. Para o materialismo dialético, o movimento é o modo de existência da matéria. Jamais existiu em algum lugar, nem pode existir, matéria sem movimento. Separar o movimento da matéria equivale a separar o pensamento da realidade objetiva, separar as sensações humanas do mundo exterior. A análise da consciência, por sua vez, só se constitui com a concretização do próprio homem. A matéria é capaz de um reflexo. O reflexo é uma característica geral da matéria, uma propriedade dela. A consciência é um tipo de reflexo. A propriedade mais evoluída de reflexo peculiar só a matéria altamente organizada. A consciência é uma propriedade da matéria mais altamente organizada que existe na natureza, o cérebro humano. Sua grande propriedade é refletir a realidade objetiva. As percepções, representações, conceitos e juízos, todos eles são imagens, reflexos da realidade objetiva. A prática, por sua vez, possui uma série de implicações. A teoria e a prática são categorias que designam os aspectos espiritual e material da atividade objetiva sócio-histórica dos homens. A teoria é o resultado da produção espiritual sócio-histórica dos homens. O materialismo, ao contrário do positivismo, entende o critério de prática em sentido muito mais amplo e variado. A prática é toda atividade material orientada a transformar a natureza e a vida social. A solução de contradições teóricas é possível